muito. Sensação de tristeza muito grande, porque nós fizemos 180 minutos muito qualificados na nossa postura. A fidelidade dos jogadores ao plano tático montado, a forma como eles se entregaram nos dois jogos, o número de criação de oportunidades jogando contra um time dessa grandeza, com a qualidade de jogadores e com o investimento que eles têm. A gente, em momento nenhum, procurou apenas jogar por uma bola, muito pelo contrário. A gente montou uma estratégia, a gente sabia que a mecânica de jogo deles impõe um jogo agressivo dentro do seu campo e você precisa baixar em algum momento, mas a gente teve muita chance na postura reativa em contra-ataques para poder definir o jogo. E lá já no primeiro jogo, lá na Baixada, foi muito parecido com o que aconteceu aqui, principalmente quando a gente estava jogando 11 contra 11. Depois mudou um pouquinho a característica, a gente passou a ter superioridade e a gente jogou um pouco mais no campo do adversário e acabou fazendo 27 finalizações. E só tivemos 7 finalizações certas lá no jogo. Hoje aqui, jogo extremamente equilibrado, mais uma vez, e a gente fica com essa frustração de ter jogado contra um clube de Série A, que tem um grande investimento, uma equipe muito bem treinada, com a mecânica muito interessante de jogar, que dificulta muito, e ter sido eliminado da competição, uma competição importante, de uma grande rentabilidade, da forma que nós fomos, né? Na disputa de pênalti, sem sequer perder, já que os dois jogos foram empate. Então fica um sentimento de tristeza muito grande, mas a gente não vai ter tempo de ficar remoendo pelos cantos, chorou, me engano, já falei com os jogadores ali no vestiário, não existe nenhuma responsabilidade. Nós tivemos 180 minutos e todos nós temos a responsabilidade de não ter conseguido avançar, e agora a gente já começa a partir de amanhã preparar a equipe para o jogo de sábado. Se tem um fato positivo para a gente colocar agora, eu sempre busco o positivo de alguma forma, mesmo nesse momento difícil, é que pelo menos agora parece que a gente não vai jogar mais de 2 em 2 dias, né? A gente vai poder pelo menos ter os 3 dias que são o que a lei determina para que a gente possa jogar, porque do jeito que foi colocado essa semana aí, realmente fica muito complicado e acaba atrapalhando um representante como o Ceará na competição nacional, que a gente teve que dividir foco 2 dias depois, e aí já tem jogo sábado de novo. Então é uma situação meio surreal, mas que agora, infelizmente, pela nossa desclassificação, não digo felizmente, a gente vai poder ter um controle melhor em relação a isso. Ô, Chamusca, o time titular do Ceará tinha jogado antes dessa partida 11 jogos na temporada de 2018, juntando as 3 competições. E o Atlético Paranaense apenas 3. Você acha que alguém levou vantagem em relação a isso, ao número de jogos, a mais partidas na temporada? Cara, o impressionante do jogo foi que a gente com 11 jogos, e tiveram uma boa parte dos jogadores, inclusive, que começaram o jogo, que entraram no segundo tempo, né? O Andrigo entrou no segundo tempo, o Arthur jogou um pedaço, então o Pio entrou uma parte do jogo, e a gente está falando de terça-feira, a gente não está falando de segunda, está falando de domingo. Como a gente está falando hoje aqui, já passou de meia-noite, a gente já joga amanhã. Então é uma coisa totalmente surreal, mas por incrível que pareça, nós acabamos fisicamente melhor do que o adversário. O adversário sentiu muito a parte final do jogo, eles acabaram muito desgastados. Todas as substituições foram feitas por questão de desgaste físico, por lesão, já que eles tiveram problema muscular. E eu te digo com sinceridade, eu esperava que o árbitro inclusive desse um acréscimo maior, porque a gente estava muito melhor nesse aspecto dentro do jogo. Então, talvez a gente não tem como fazer, diríamos assim, análise do trabalho do adversário, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo lá, mas a gente acabou muito bem os 2 jogos e jogamos o segundo tempo com toda a condição, mesmo com a estratégia de baixar um pouquinho e deixar eles virem e se suicidarem, que é a forma como eles jogam. A gente teve algumas chances e poderia ter definido no segundo tempo. Grande e um poder de superação. A gente não desiste nunca, a gente está sempre buscando, independente do momento, do adversário. Isso tem sido uma característica da equipe, do perfil. E eu fico satisfeito e estou sempre incentivando para que isso aconteça. E acho até que
no primeiro tempo. Depois que a gente empatou, a gente fez um jogo de imposição muito forte. Nosso goleiro já trabalhou muito pouco depois do nosso empate. E no segundo tempo aqui também foi uma falta do Carleto, se eu não me engano, e não aconteceu mais nada. Não teve nenhuma oportunidade criada, nós tivemos algumas chances ali muito interessantes, com o Felipe Azevedo, com o Douglas Coutinho, tivemos com o Arthur, tivemos com o Pio. Então eu acho que a gente merecia um resultado melhor pelo que nós colocamos dentro do campo de jogo. Qual é o alento que fica para nós? É que a gente está num bom caminho, porque a gente jogou contra uma grande equipe, jogou de igual para igual e teve muito mais perto de vencer do que o adversário nos vencer. Então isso é uma referência interessante para a nossa sequência de trabalho. Nós estamos na boca aí da Série A, daqui a pouco está começando, e a gente mostrou que a gente está preparado para jogar contra qualquer adversário dentro do nosso campo e fora também, já que nós fizemos um grande jogo lá na Arena da Baixada. Chamusca, você falou, é uma competição a menos, né? Agora bom para o físico dos atletas, e agora já de olho nesse cearense, que o Ceará busca o bicampeonato. Há aquela estratégia ainda de mesclar jogadores, ou você pensa, não, vai ser aquele time integral 100%? Dá um abraço aqui no... Guilherme, um abraço, vai com Deus. Você Deus te abençoe, viu? O prazer foi nosso, tá? Trabalho. Para você também, vai lá. Utilizar os atletas considerados os principais, os titulares, para em busca desse bicampeonato? Bom, a gente vai ter que rever realmente a nossa estratégia e o nosso planejamento, porque agora vai dar uma espaçada assim, melhor, para que a gente possa organizar melhor. A priori a gente não vai poder mudar nada, porque a gente está jogando hoje e o jogo está acabando sexta-feira e a gente joga sábado. Então não tem como eu pegar esses jogadores aqui e colocar para jogar sábado, é desumano eu fazer isso. Então para o jogo de sábado, são os suplentes que estavam ali e alguns que entraram no segundo tempo. E aí a partir de terça-feira, e a gente já vai retornar, provavelmente o nosso jogo deve ser no final de semana, e eu espero que seja, porque tinham me passado anteriormente que o jogo poderia ser na quinta. Imagina, eu vou começar agora a treinar o time de dentro do avião, porque eu ia estar voltando de Maceió e ia ter que estar aqui dando um jogo, participando do jogo. Então é uma coisa meio surreal, mas com essa espaçada agora, a gente vai começar a rever e ter a certeza de que eu não tenho essa coisa de poupar jogador, porque os caras têm que... Não tem isso. O que eu faço, na verdade, dentro do calendário, eu não exponho os meus jogadores a fazer, por exemplo, 3, 4 jogos seguidos, com intervalo de quarta e domingo, porque a tendência é lesionar ou você perder performance. Então essa alternância vai muito desse pensamento que a gente tem. Agora, com as duas competições, é muito provável que a gente utilize mais uma equipe e vai em um momento ou outro colocando alguma mescla. Não a priori, porque a priori eu não tenho como fazer isso. Mas a partir do momento que isso passar, você tem a certeza que a gente vai ter uma condição melhor para trabalhar e manter um padrão, uma equipe numa repetição um pouco maior. O Chamusca, foi o último jogo do Andrigo com camisa do Ceará. O que você tem de novidade para passar com a gente em relação a isso? Novidade eu não tenho nada para passar, porque o que foi passado até agora para mim foi que o Ceará não foi procurado, o Internacional não mandou nenhuma documentação. O atleta, conversei com ele antes do jogo, na janta, ele me disse que não recebeu nenhuma informação, nem do Inter, nem do seu empresário. Então, se tem alguma coisa acontecendo, é o esporte com o Internacional, mas o empresário do jogador não sabe, o jogador não sabe, não tem nenhuma intenção de sair. Agora, e essa situação é uma situação que ela envolve contrato. E quando ela envolve contrato, o que tem menos conhecimento, diríamos assim, é o treinador. Se tem alguma cláusula que obriga o Ceará a devolver o jogador para o Inter, é uma coisa que aí é administrativamente, é jurídico, porque isso não foi passado. O que eu sei é que o atleta quer permanecer, está feliz no clube, o empresário também não quer que ele saia, e foi o que o presidente também me passou, que o atleta vai permanecer no clube. O que acontecer daí em diante, aí é questão de contrato, é questão jurídica que eu não tenho acesso, infelizmente.